Atos 28, de 1 a 10. Então diz Lucas o seguinte: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu nenhum ou mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo, e orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Vamos orar? Ó Deus, nós vemos hoje no teu dia, ó Pai, a reunião do teu povo, da Assembleia dos Santos, da Igreja, a qual nós fazemos parte, ó Deus. E nós estamos felizes por mais uma vez estarmos diante da tua palavra. Temos o privilégio de nos reunirmos com a família do Senhor, nossos irmãos em Cristo. Nós te agradecemos, ó Pai, e te pedimos que agora que o adoraremos ouvindo e expondo a tua palavra, o Senhor nos abençoe, meu Deus. Fale conosco. Nós oramos assim, confiados na ação do Espírito Santo que habita em nós e pela mediação de Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos, do mediador, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos aqui rapidamente ao nosso mapa, para nós só lembrarmos onde que estamos, por assim dizer, com Paulo, ok? No início do capítulo 28. Nós estamos aqui, então, na ilha chamada Malta. Vocês se lembram, né, que Paulo sai de Cesareia, embarcado. Na Lícia, ele toma um barco alexandrino que via de Alexandria, do Egito, e que dirigia-se para Roma, a Itália. Mas no meio do caminho, os ventos, lembram-se? Eram fortes, do leste, do norte, empurrando o navio para o sul. Então Paulo e os navegantes tentam circular aqui ao sul da ilha de Creta como uma proteção, uma barreira contra o vento. Mas quando eles saem aqui de Creta, tentando chegar mais à parte noroeste, ou sudeste, melhor dizendo, da ilha, há um vento, uma tempestade aqui, um tufão chamado Euroaquilão, e os empurra para o mar aberto, e eles ficam à deriva. E a tempestade os segue por 14 dias, até que então Deus, enviado um anjo a Paulo, revela que eles, por fim, naufragariam, o barco seria despedaçado, mas eles chegariam em terra, todos os homens daquela embarcação, na ilha de Malta. Obviamente o anjo não diz em qual ilha, mas dizem que eles terminariam a viagem seguros, ainda que náufragos. E é onde nós encontramos Paulo e os demais ali que estavam com ele embarcados, na ilha agora, náufragos na ilha de Malta, né? A ilha de Malta, aqui situada entre o sul da Itália, nessa ilha chamada Sicília, né? A maior ilha do Mediterrâneo, e posicionado também, né? a norte do continente africano. Ok? Então é onde estamos com Paulo. Vamos lá então ao texto?
O versículo 1 diz assim: uma vez em terra, e o termo aqui, a ideia de Lucas aqui é uma vez seguros em terra. Ou seja, a ideia de uma vez em terra, uma vez seguros. Porque eles estavam à deriva, estavam ameaçados de morrerem no mar. Então a ideia de uma vez seguros, ou uma vez em terra, então Deus cumpriu a palavra que havia dito a Paulo por meio do anjo: vocês serão todos preservados, ninguém se perderá. Vocês se lembram que Paulo orou, né, pela embarcação, por aqueles que estavam com ele na embarcação, para que Deus os salvasse também, os preservasse a vida. E Deus atendeu a oração de Paulo e deu aqueles homens todos a Paulo. Então todos eles chegaram seguros, como de fato o Espírito, o próprio Deus, por meio do anjo enviado, havia dito a Paulo. Então veja, uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Obviamente eles lembram-se que eles atracaram ali, né, o navio parou e foi despedaçado pelas ondas que batiam, e eles conseguiram nadar até então a enseada, até a praia, e ali eles não sabiam onde estavam. Lembram que eles sabiam que era uma terra, mas não sabiam onde estavam. E conversando com os nativos, foi-lhes informado que o nome da ilha era Malta. Então depois de chegarem à ilha, eles ficaram sabendo onde é que estavam. Então continua Lucas dizendo: os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Irmãos, os habitantes naquelas épocas, né, aquela época da narrativa, os habitantes de Malta eram os fenícios. Os fenícios eram um povo do norte de Canaã. Os fenícios eram aqueles que habitavam as cidades conhecidas do Antigo Testamento, Tiro e Sidom. Vocês se lembram de Tiro e Sidom? É norte de Canaã. Esse povo, ele navegava pelos mares, e muitos deles encontraram esta região de Malta e se estabeleceram ali. Então, naquela época de Paulo, quem habitava Malta eram os fenícios, ok? A língua que falavam era o dialeto fenício, né? Ou seja, uma língua semítica, muito parecida com o aramaico e com o hebraico. Daí a ideia, provavelmente, é que quem pergunta aos nativos e quem conversa com os nativos é provavelmente o Paulo, que era um judeu que sabia o hebraico, conhecia o aramaico. Então é Paulo que provavelmente faz essa intermediação entre os nativos e aqueles que vieram com eles, e principalmente o comandante romano e a sua guarda. Ok? E aí então, veja, a Malta, meus irmãos, é esse lugar. É interessante que o nome Malta, no original mesmo, é Melita, que significa refúgio. O nome da ilha então era refúgio, né? Melita, aqui traduzido no nosso texto português como Malta. Então agora eles estão de fato no refúgio, eles encontraram um refúgio. Esta ilha é chamada Malta. E diz que os fenícios ali, Lucas os descreve como bárbaros. E é interessante que bárbaro aqui, não necessariamente, e principalmente aqui, quer dizer incivilizado, ok? A palavra bárbaro, ou barbaroi, né, do grego, significa alguém que não fala a língua grega. Não quer dizer necessariamente alguém incivilizado, né, que a gente tem que no bárbaro hoje, né? Você vê um filme dos bárbaros, mostra alguém que é incivilizado, é grosseiro, parece um animal, bárbaro. Só que não é essa a ideia aqui. Tá? Para o grego, o bárbaro era qualquer estrangeiro que não falasse o grego, ainda que fosse um povo civilizado. Tá? E é o caso aqui dos fenícios da ilha de Malta. Eles eram bárbaros porque eles não eram gregos, não falavam grego. E mostra que eles eram civilizados, porque o texto diz que eles trataram a Paulo e os demais com humanidade. Olha só o versículo 2. Os bárbaros tratando-nos com singular humanidade, ou seja, nos tratando bem. Eles nos trataram bem por quê? Lucas diz o porquê. Porque eles acenderam uma fogueira e assim nos acolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então veja, esses homens passaram 14 dias no mar com uma tempestade. Então imagina como eles chegaram com as roupas molhadas no frio. Então a primeira coisa que os habitantes de Malta, os malteses, fizeram foram juntar ali gravetos, pedaços de madeira e acender uma grande fogueira para que aqueles homens, os náufragos, se aquecessem. Então, Lucas vê nisso um cuidado especial da parte daqueles homens, mas principalmente da parte de Deus. E aqui eu paro para a primeira aplicação nossa, nesses dois primeiros versículos aqui. Irmãos, nós não podemos esquecer nunca que Deus, em sua providência e amor para com o seu povo,
E lembra que Deus cuida bem daqueles homens todos por causa de Paulo e os seus companheiros crentes ali. Porque Paulo é que orou por eles, para que Deus os preservasse. Então, o cuidado de Deus com o seu povo beneficia aqueles que estão ao redor também. Por exemplo, o cuidado de Deus aqui conosco, na nossa igreja, beneficia o bairro. Beneficia o bairro, melhor. Com campanhas evangelísticas, com visitantes que se achegam e recebem literatura, ouvem a palavra de Deus, com EBFs que fazemos, com crianças, trabalho de criança, é uma das pessoas do bairro. Então, o cuidado de Deus para com o seu povo beneficia os demais. É assim que ele deve entender que os demais estavam sendo beneficiados por causa da aliança de Deus com Paulo. Certo? Então, Deus, em sua providência e amor para com o seu povo, alivia suas lutas e tribulações. Após uma situação tão difícil que Paulo passara com os demais na embarcação com tempestade, o Senhor agora providencia uma recepção calorosa. Calorosa, né? Em todos os sentidos, né? Veja, ele providencia cuidado para com seus servos e para com aqueles que com eles estavam. Assim também, meus irmãos, o Senhor nos concede bênçãos no dia a dia, mitigando, diminuindo nossas angústias e sofrimentos nesta vida. Sim, nós passamos por angústias, Jesus prometeu que seria assim, mas nós temos muitos alívios. É porque nós não paramos para pensar. É difícil pensar na angústia, é difícil raciocinar no medo, mas se Deus nos der a graça, nós buscarmos isso em oração e pela graça de Cristo, nós veremos que há muitas bênçãos a serem contadas. Lembra daquele livro? Se acaso a vida é dura em seu lidar, é a cruz pesada que tens de carregar, contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido, tudo vencerás. Quantas bênçãos então? Às vezes nós estamos doentes, mas nós temos um remédio. Às vezes é um parente enfermo, mas nós temos condição de colocá-lo no hospital. São bênçãos. Às vezes nós vamos ao trabalho e voltamos de lá, às vezes irritados com alguma coisa que aconteceu, abatidos, mas nós chegamos em casa, os nossos parentes nos acolhem, nosso esposo conversa conosco, nossa esposa cuida de nós, nossos filhos nos dão um abraço apertado. O Senhor é bondoso. Veja, nós não merecíamos nada disso, nós merecíamos apenas sofrimento pelos nossos pecados, só sofrimento. Mas Deus é tão bondoso a quem amou, e até mesmo com os maus, porque dada a sua graça conservadora também aos homens maus, que mitiga os sofrimentos nesta vida. Então, quantas bênçãos! Olha o que Deus tem feito no meio do nosso sofrimento, das angústias desse mundo. Ok? Vamos lá? Olha o versículo 3 então. Então, os homens lá na ilha montam uma fogueira, né? Preparam uma fogueira ali, e aí Paulo vai ajudá-lo lá no versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Nessa hora alguém falaria, né? Para que eu fui ajudar, né? Por que eu fui meter e ajudar, né? Mas olha só, irmãos, a primeira coisa que é interessante é que Paulo, ele se dá um trabalho simples, né? Ele vai ajudar gravetos. O apóstolo Paulo ajudando gravetos. O apóstolo Paulo varrendo o chão do salão da igreja. Coisa simples, né? Eu já vi ministros falarem que esse trabalho de limpar uma coisa aqui não é dele. Já vi gente, olha, pastor, me ajuda? Não, isso não sou eu. Pede ajuda diaconal. Tem muito a ver com o cristianismo, né? É óbvio que a ajuda diaconal é um braço da igreja preparado, separado para isso. Mas não quer dizer que eu podendo ajudar e eles necessitam de ajuda, eu não posso me envolver. Nós devemos ter cuidado quando nós, pela graça de Deus, somos colocados em lugar de destaque da igreja, em achar que agora nos cabe ser servidos. Porque Jesus mesmo disse, eu vim para servir. O próprio Cristo, o Deus poderoso encarnado, veio para servir e não para ser servido. Então, quanto mais nós que somos servos. Então, o crente é aquele que é simplesmente crente, né? Daquele livro do Michael Horn, que diz que o crente se vê nessas coisas pequenas.
quando eles se dá a fazer coisas significantes, mas fazem com carinho, com zelo por Deus, por amor cristão. E Paulo está envolvido aqui com coisas simples. Então Paulo é aquele que ora e Deus ouve e preserva os homens de um naufrágio. Mas é o Paulo também que está colhendo gravetos ali para ajudar na fogueira. Perceba? Mas vamos lá. Tendo Paulo ajudado a tirar da fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor prendeu-se à mão. A ideia é de que a víbora, a serpente, estava entre os gravetos, obviamente, mas estava congelada. A cobra, por ter sangue frio, no inverno, com temperatura baixa, ela congela, ela meio que paralisa. Paulo pega o graveto e ela não se revela ali porque ela está congelada. E joga na fogueira e fica aí perto. A cobra, a víbora, aquecida pelo calor, ela foge e se agarra à mão de Paulo. Alguns teólogos perguntam se essa cobra era venenosa, porque o texto vai dizer que Paulo nada sentiu posteriormente. Então alguns dizem, a cobra não era venenosa, mas nós sabemos que era pelo termo grego que Lucas usa. O termo grego que Lucas usa aqui é uma fera venenosa. É usado para animais que contêm veneno, que podem matar. Daí a nossa tradução de víbora, que a ideia é mais de uma serpente que carrega veneno. Então, o termo usado no grego, Lucas é bem claro, Lucas era um médico, Lucas é bem claro que o animal era peçonhento, o animal continha veneno, ok? O texto não diz que o animal picou a Paulo, a víbora, mas é muito improvável que, tendo se agarrado na mão, não tenha picado. É muito improvável, tá? Então nós podemos entender aqui que, de fato, Paulo foi picado pela serpente venenosa, pela víbora. E agora, olha só isso aqui. Versículo de número 4. Melhor, né? Uma víbora, versículo final, versículo 3, uma víbora fugindo do calor, perdeu-se leão. Versículo 4. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, porque salvo do mar a justiça não deixa viver. Então, veja só, os bárbaros estavam ali. Lembra que bárbaros eram os malteses, não eram civilizados, né? Mas eles tinham um raciocínio deles lá. Quando eles viram a víbora pendente na mão de Paulo, eles disseram assim, eles pensaram com eles, a ideia é de que eles conversaram consigo e Lucas pôde ouvir isso. Esse homem aí é um assassino. A ideia é, esse homem deve ter feito algo muito terrível. E a ideia de assassino, por que eles ligaram o crime de Paulo ao assassinato? Vamos lá, primeiro eles imaginaram que Paulo era um criminoso porque estava sendo, eles perceberam que havia guarda romana ali, Paulo estava sendo guardado, então eles disseram, esse homem fez alguma coisa porque tem uma guarda romana cuidando dele, então ele deve ser alguém suspeito de algum crime. E a ideia de ser um assassino, por quê? Porque o juízo da justiça é a morte dele, então ele matou alguém. Então a justiça está retribuindo o segundo delito, o crime, ok? Então daí um assassino, porque ele é punido agora com morte, porque a víbora o feriu. E a ideia aqui é que eles então veem Paulo como assassino, e veem que ele é um homem terrível, por isso também, e a justiça não deixa viver, porque veja, ele escapou da justiça no mar, mas não agora. Ou seja, a justiça o está perseguindo, a justiça vai dar fim nele, porque ele é um homem terrível, ele é um assassino. É o que eles pressupunham ali no momento de Paulo. E é interessante que justiça aqui é o nome de uma deusa da mitologia grega. Tanto que no seu texto aí da Bíblia, você vê que justiça, o J está em caixa alta. Justiça é a deusa chamada Dik, da mitologia grega, filha de Júpiter. E ela era enviada pelos deuses para executar a justiça. Daí o nome justiça, a deusa Dik. A deusa não o deixa viver, porque tentou cercá-lo no ar, ele fugiu de lá, mas agora a víbora o apanhou. Então a ideia é de que os deuses estão envolvidos com essa justiça, com essa retribuição. Agora, irmãos, vamos lá rapidamente aqui. Você percebe aqui que esses homens da ilha, esses malteses, ainda que não conhecessem a lei de Deus, eles tinham princípios muito parecidos com os nossos, segundo a lei de Deus. Vamos ver. Primeiro, aqueles homens sabiam que há uma divindade que governa o mundo, de modo que as coisas não acontecem por casualidade, nem mesmo os acontecimentos mais insignificantes.
Mas tudo que acontece tem direção divina. Quando eles viram a víbora prendendo-se, agarrando-se a mão de Paulo, eles disseram, é a justiça divina. Ou seja, o que eles disseram? Isso não aconteceu por acaso. Há uma justiça divina governando os acontecimentos. Aqueles pagãos, por assim dizer, eles perceberam, eles chegaram à compreensão de que a justiça divina deve retribuir as pessoas. E o que acontece é a providência do Deus, ou seja, no caso, dos deuses, para com os homens. Isso não é diferente do que a Bíblia já diz. Lá no início da criação, lembra quando Caim matou Abel em Gênesis? Lá em Gênesis 3, 4, diz lá em Gênesis 4 que Caim, depois de matar Abel e tendo sido achado por Deus, Caim disse assim: quem me achar, irá me matar. Porque ele entende que deve haver uma retribuição. Então veja, e não tinha lei, não tinha um mandamento lá para Caim, mas havia uma lei gravada no coração de Caim, como havia uma lei gravada no coração dos malteses, desses da ilha, mostrando que tudo que acontece é dirigido pela divindade. Deus é aquele Deus da providência que age nas coisas insignificantes. Então não existe acidentes. Não existe nada disso. Nós chamamos aqui de acidentes, mas é a providência divina. E aqueles homens entendiam isso, apesar de serem pagãos. Quanto mais nós, que somos iluminados, deveríamos ver a mão do nosso Deus em todas as coisas. E acima de tudo aqui, no caso específico do texto, que Deus punirá o pecador que não se arrepende. Porque aqueles pagãos entendiam assim: olha, os pecadores não vão sair ilesos, porque a justiça os achará. Quanto mais nós temos muito mais clareza, deveríamos temer, sabendo que Deus achará o pecador. Deus punirá o pecador que não se arrepende. Mas uma segunda coisa que eles entendiam também ali: eles pensavam que o juízo deveria acontecer imediatamente aos homens maus nesta vida. Então, quando eles viram que Paulo escapara do mar, mas não escaparam, aí falaram assim: o juízo vem mesmo, não adianta fugir não. Fugiu do mar, mas a justiça se achou aqui. Então o juízo vem. De certa forma, eles estão certos. Mas como eram pagãos, não conheciam a lei de Deus, eles erravam em entender que a justiça necessariamente tem que acontecer nesta vida. Nem sempre a justiça divina alcançará o homem nesta vida. Ela o alcançará, mas nem sempre nesta vida. Pode ser que nesta vida o homem mau se livre da justiça, mas isso só mostra, dentro do entendimento da primeira coisa que vimos, que Deus punirá o pecador certamente. Isso só mostra que se o homem mau está escapando da justiça de Deus nessa vida, certamente da justiça do dia vindouro, do dia do juízo, ele não escapará. Porque veja, nós sabemos que aquilo que é mau alcançará o homem mau, ou seja, o homem mau será punido. Se não for nessa vida, será certamente no dia de Cristo. Então aqueles homens da ilha revelavam alguma compreensão por causa da lei gravada no coração deles, porque Deus gravou a lei dele no nosso coração. Então eles entendiam, primeiro, que nada acontece por casualidade. Segundo, que a justiça vai alcançar a pessoa que anda errada. Mas um outro ponto aqui: aqueles homens também pensavam que todos eram notavelmente afligidos nesta vida. Todos os que eram notavelmente afligidos nessa vida eram necessariamente homens maus, porque eles viram a víbora pendente na mão de Paulo e disseram assim: esse homem é um assassino, esse homem tem que ser mau para acontecer isso com ele. Veja, é verdade que coisas más acontecem a pessoas más. Por exemplo, o homem que vive bêbado certamente perderá os seus bens, que gasta a sua vida, o seu dinheiro em bebidas. Ele vai ser uma pessoa pobre. O preguiçoso não arrumará trabalho. O adúltero vai destruir a vida dele. Certamente, coisas ruins acontecem com pessoas más, mas isso não quer dizer que coisas ruins não possam acontecer a homens bons. Ok? Nós sabemos isso na Bíblia, de que sofrimentos alcançam crentes. A Bíblia está cheia de exemplos de que sofrimentos alcançam
homens crentes. Não porque eles são maus, mas porque Deus usa o sofrimento no seu povo, ou sobre o seu povo, para aperfeiçoá-lo, para santificá-lo, para fazer eles crescer na fé. Deus tem os seus motivos santos e justos para permitir que seu povo passe por sofrimento. Mas o raciocínio que nós não podemos ter é: aconteceu algo ruim com alguém, é porque ele está pecando. Pode ser e pode não ser. Compete a nós orarmos a Deus, pedindo misericórdia para a pessoa que sofre, pedindo a Deus que, se for um pecado, que trate isso, senão que aperfeiçoe aquele crente por meio do sofrimento. Mas nós devemos ter cuidado ao julgar. Esse é o ponto. Nós não devemos ser precipitados no juízo. Lembra de Tiago? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nós devemos ter cuidado, porque nem sempre alguém sofre porque fez algo mal. Era o caso de Paulo. Eles achavam que Paulo era assassino. Longe disso. Mas foi o que eles entenderam. Vamos lá para o versículo 5? Olha aí. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. É interessante aqui que Paulo, ele faz o que qualquer pessoa faria. Né? Eu acho tão maravilhoso esse texto aqui, esse trecho, porque Paulo, ele não ficou com o réptil na mão. Nossa, olha meu poder aqui, ó. Se fosse o pessoal de hoje, ia deixar o réptil rodar o corpo dele. Você olha meu poder, olha meu poder. Não pode imaginar, né? Não pode imaginar. Lá nos Estados Unidos, em igrejas pentecostais, é muito comum pastores pregarem com répteis. Tem até um caso de 2018. Vai brincar com esse negócio, né? Tem um caso de 2018 que o pastor estava pregando um réptil na mão e a víbora venenosa deu uma picada nele. Aí ele tomou um susto, né? Porque certamente devia ser uma serpente meio que domesticada, mas estava muito agitada, né? E picou. E aí ele continuou. Nada vai sangrando aqui, né? Você está bem? Você está para cair, né? Nada vai acontecer, podem ficar tranquilos. Ele continuou. Aí alguns membros da igreja começaram: pastor, vamos para o hospital. O senhor está começando a inchar, vamos para o hospital. Não, nada vai acontecer. Pastor, nós vamos para o hospital. Aí pegaram ele à força e levaram. Eu creio que naquele momento ele também já estava deixando de se levar também, né? Mas levaram ele, e aí chegando lá o médico disse: olha, por pouco você não morreu. E se demorar, você morrer. Porque a víbora não pegou na jugular, no lugar onde teria mais o veneno, de fato, pegou no lugar onde não poderia acontecer nada mais grave. Nesse momento você nos trouxe aqui, veio para nós aqui. Aí sararam, curaram ele e tudo mais. Mas é muito comum isso, pessoas que mexem com essas coisas. Paulo não brincou com isso. Paulo fez o que qualquer um de nós faria. Você não pediu. Irmãos, é interessante, a gente deve colocar a nossa vida, a gente já viu isso, nossa vida em risco. Paulo, apesar de ter uma posse, ter autoridade, ele não ficava brincando com essas coisas. Ele não usava essas coisas para parecer. Ele sabia que poderia ser que Deus livrasse, poderia ser que não, porque Deus que decide. Poder não está em Paulo, poder está em Deus. E Deus não se agrada daqueles que o colocam à prova, se expondo a perigo para ver se Deus me guarda aí, porque eu não preciso passar por isso, não vou passar para mostrar como eu sou abençoado, me guarda aí. Deus não tem prazer nisso. Lembra quando Satanás tentou Jesus de se jogar no pináculo para os anjos sustentarem? Jesus diz: não tentarás o seu teu Deus. Deus havia dito que ia guardar o filho dele, mas Jesus não abusou disso. E Paulo também não. Então cuidado. Às vezes nós podemos abusar achando que Deus vai nos guardar, e Deus não gosta de ser tentado, provocado. Ok? Mas veja lá, eles esperavam então, versículo 6, esperavam que ele viesse inchar ou cair por repente. Ou seja, ele sacudiu a víbora no fogo, a víbora largou da mão dele, mas os homens ficaram olhando para eles, os malqueiros ficaram olhando para Paulo. E quando ele continuou lá, provavelmente catando os gravetos, o povo começou a olhar e falou assim: ó, ele vai inchar e vai cair. E o texto diz que nada acontecia. Olha o que diz: mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Irmãos, o que aconteceu com Paulo aqui é o que Deus em Cristo, através de Cristo, prometeu aos seus apóstolos. Olha só o que Jesus disse no final de Marcos, eu vou ler para vocês. E disse-lhes aos apóstolos, aos 11, o texto diz que Jesus estava reunido com os 11.
O início do texto diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, ou seja, o grupo apostólico, colégio apostólico, aos 11, e disse aos 11, não disse a todo mundo, tem que lembrar o texto do contexto, onde Jesus está reunido com os 11, e disse-lhes, a quem? Aos 11. Isso aqui é importante entender, irmãos. Olha só, olha o que Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, que aconteceu com os 11. E aí diz: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, verbo no presente, não os que crerão, mas os 11 a quem Jesus falava e os que creem agora. Os sinais hão de acompanhar os que creem. E quais são os sinais? Expelirão demônios, o que os apóstolos fizeram, falarão novas línguas, o que os apóstolos fizeram, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem mãos sobre os enfermos, o que Paulo vai fazer na ilha, com o pai de Públio, serão eles curados. Esses sinais acompanharão os que creem. Você entender isso é importante para não fazer que nem os pastores americanos fazem, né? E quando conseguem escapar, alguns, outros correm. O pai desse pastor aí, em 2018, que contei aqui o caso, ele morreu picado por uma cobra. No mesmo círculo ali. Porque ele achou que essa promessa era para ele. Essa promessa, e nem, veja, até Paulo, que tinha essa habilidade, sacudiu a cobra, não ficou brincando com isso. Não usou isso para ostentar. Então, isso tem que ficar bem claro para nós aqui. Os milagres acompanharam os apóstolos para a confirmação do Evangelho. Isso é tanto verdade que olha só o que Atos diz. Entretanto, os apóstolos demoraram-se ali naquele lugar muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Ou seja, os sinais e prodígios e operações miraculosas acompanharam os apóstolos para darem força à palavra. O que importa é a palavra. E os sinais apontavam a palavra, confirmavam a palavra. Mas não o contrário, não eram os sinais que eram o principal, mas a palavra. E os sinais acompanhavam a palavra para dar crédito à palavra. Tanto que Paulo reconhece isso quando escreve aos Coríntios, dizendo: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Lembra que os coríntios duvidavam, alguns deles duvidavam do apostolado de Paulo. E Paulo diz: o meu apostolado foi confirmado entre vós por meio de sinais e prodígios. Ou seja, os sinais e prodígios acompanhavam os apóstolos no estabelecimento da palavra. Uma vez que o firme fundamento foi colocado, nós não vemos mais tantos sinais e prodígios. Isso quer dizer que alguém picado por uma cobra, um crente, necessariamente irá morrer e Deus não pode intervir? Não. Deus pode intervir. Deus pode fazer com que alguém, num acidente, tomado um veneno, picado por uma serpente, não sofra fome. Deus pode fazer o que Ele quiser. Deus é todo poderoso. Tem pessoas que os médicos dão por mortas e eles quase que literalmente ressurgem da morte, sem explicação médica, porque Deus continua o que sempre foi, poderoso Deus, Deus que opera milagres. O que nós queremos dizer aqui é que Ele não mais tem a obrigação de fazê-lo, porque poder sem controle, poder sem objetivo é perigoso. Poder sem objetivo é perigoso. Deus tem poder, mas Ele tem objetivo. Na era apostólica era para confirmar a palavra apostólica. Uma vez confirmada, nós vemos que os sinais e milagres, eles desvaneceram. Não quer dizer que Deus não possa fazer, mas você vê com grande frequência sinais e milagres acontecendo, como na era de Cristo e dos apóstolos, você não vê. E quando você vê, é charlatanismo. Acaba do que nós vimos lá, citamos do pastor lá para a serpente. Por que isso é? Porque Deus tem propósitos. E Deus age segundo os seus propósitos. Então Deus pode fazer milagre? Pode. Você pode orar pelos milagres? Deus pode, porque pode ser que no seu caso Deus queira fazer um milagre. Mas isso não pode ser exigido de Deus. Porque Deus faz o que quer com o propósito. Deu para entender? Ok? Vamos lá? Terminando? Olha só. Os homens acharam então, primeiro, que Paulo era um assassino. Quando viram que Paulo não sofreu nada, mudaram de opinião. Agora ele é um Deus. Veja só, irmãos. O apóstolo Paulo nos mostra como é que é volúvel, ou como são volúveis as opiniões dos homens. Uma hora o cara acha que
você é um assassino, outra você é um Deus. Paulo já tinha passado isso em Listra, em Atos 14, lembra? Quando ele chega lá e cura, e opera o milagre, Deus opera o milagre por meio dele, aí os homens acham que ele e o seu companheiro são deuses, Júpiter e Mercúrio. Aí Paulo diz, não, nós somos homens como vocês. Aí eles, então vamos apedrejá-lo. Aí começa a apedrejar Paulo. Meus irmãos, os homens, eles mudam frequentemente de opinião. Nós somos muito voláteis. Nós gostamos de uma pessoa, aí a pessoa só vai falhar um negócio, já vira já o nosso inimigo, não presta mais. Nós somos assim. E deixa eu lhes falar, nós devemos, no juízo que os homens fazem de nós, não tornar esse juízo o padrão do nosso pensar nem agir, porque o juízo dos homens é instável. Uma hora achavam que era assassino, agora é de Deus. Do 8 para 80, né? Você vai confiar, você vai se pautar no que os homens acham de você, no que pensam de você. Não quer dizer que eu não me importo com o que os homens acham de mim. Eu me importo com isso, mas em última instância, eu não me guio por isso. Em última instância, não. Eu quero que todos os homens achem bem de mim. Eu procuro agir diante dos homens para que não escandalize ninguém. Para que as pessoas vejam em mim um crente. Elas confiem em mim. Eu fico preocupado com isso. Será que eu estou agindo bem? Ok? Mas em última instância, quem me julga não é o parecer dos homens, mas é Deus. Quer ver? Às vezes você está agindo bem e os homens acham que você não está. E Deus já disse que você está. E aí? Aí você vai dar razão a Deus, não aos homens. Então, cuidado com o juízo de homens. Não paute a sua ação, o seu modo de pensar, porque os homens acham isso ou aquilo. Molde isso à luz da palavra. O que Deus acha? O que Deus diz? E se Deus diz isso, os homens gostando ou não, é o que eu farei. Gostem ou não, porque os homens são estáveis. Ora, eles gostam, ora não. Ok? Então nós estamos usando assim. Vamos terminar? E agora terminar mesmo, viu, irmãos? De vez em quando eu faço uma pegadinha com vocês. Estamos terminando e vamos embora, né? Mas agora terminar mesmo. Olha só, do 7 ao 10. Perto daquele lugar, havia lá em Malta, perto daquele lugar onde Paulo sofreu o acidente, e Deus o guardou ali, daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Públio era provavelmente o governador que Roma havia colocado ali em Malta. Naquele período de Paulo, Malta era já um território romano. Tá? Então Públio poderia ser até um homem maltense, um homem da ilha, mas que foi permitido ele governar a ilha depois que Roma tomou o território. Tá bom? Então era um governador provavelmente, tá? Esse homem principal da ilha era um governador chamado Públio. E ele recebeu a Lucas, a Paulo. Aqui não é aqueles mais de 200 homens náufragos, né? Lembra que mais de 200 homens naufragaram ali e foram salvos. A ideia de Lucas aqui é que aquele homem Públio recebeu a Paulo, Lucas e seu companheiro crente, aqueles 3 homens crentes que estavam ali com ele. Tá? E aí veja, versículo de número 8. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre o pai de Públio. Paulo foi visitado e orando impôs as mãos e o curou. Há uma enfermidade hoje tratável, mas ainda há, chamada febre de Malta. Em Malta há uma enfermidade chamada febre de Malta. Ela é causada pelo leite das cabras malteses. Foi estudado que há um micro-organismo no leite das cabras malteses que pode trazer problemas ao homem. Pode fazer com que ele tenha surto de febre. A ideia aqui não é febre, é autismo, como Lucas diz, é um surto de febres, constantemente febril. Então era bem comum naquela época e menos tratável do que é hoje. E Paulo, a Bíblia diz que Paulo ora, impõe a mão sobre eles e ele é curado. É interessante que o poder não vem de Paulo, porque antes o texto faz questão de colocar que Paulo orou. Então o poder não é de Paulo. O poder flui através de Paulo, mas não é de Paulo. O poder é de Deus. Paulo orou a Deus. E orando e impondo a mão, o curou. Mas o poder, Paulo pediu a Deus: Senhor, cura. Senhor Jesus, cura este homem. E impondo as mãos na oração, ele foi curado. E aí veja o final aqui, versículo de número 9. À vista deste acontecimento, ou seja, da cura do pai de Públio, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Você vê lembra que
Atos é a continuação do ministério de Jesus, por meio dos apóstolos. Você vê a dinâmica muito parecida com Jesus, né? Jesus curava alguém, né, Jonas? O que acontecia? No dia seguinte, multidões iam, porque ficavam sabendo disso, multidões iam procurar. A mesma coisa acontece com Paulo aqui. Paulo é um representante, por isso, também legítimo de Jesus Cristo. O que acontece com Cristo nesse sentido, acontece com Paulo. Paulo é um instrumento pelo qual Cristo continua trabalhando, continua operando. E aí, veja, os quais, à vista desse acontecimento, versículo 9, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. É interessante que, aqui terminando, quando diz o versículo 8 que Paulo curou, através da oração e imposição de mãos ao Pai público, o grego é um termo diferente do curar do 9. O 9 diz também de cura. Olha só, à vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Então veja, tem cura no 8 e no 9, só que são curas diferentes. O termo usado no 8 é uma cura que vem de Deus, sem intervenção do homem. Geralmente é usado para milagres. Mas a cura do 9 é a palavra terapeu, no grego, de terapia, de tratamento. O que acontece aqui no 9? É que Lucas, como médico, está ajudando as pessoas a se curarem. Ele está exercendo o ofício de médico. Legal, não? Deus cura sem médico. E Deus cura com médico. Por isso que os termos, os verbos aqui, os termos dizendo de curar o verbo, são diferentes uns dos outros. São palavras diferentes. Porque você pode ser curado pela intervenção divina. Deus tem poder de curar sem médico. Mas Deus te cura também através de médico. Então essa fé toda de que eu não preciso ir médico, eu preciso me tratar, isso é bobagem. Porque Deus providenciou a medicina. É Deus que deu inteligência aos homens para usar médicos. Como é gostoso, né, irmãos? Mesmo num momento difícil, de dor, você encontrar um médico amável, um médico atencioso, um médico que tem precisão no diagnóstico, um médico que receita o remédio correto. Aqui na igreja nós temos estudantes de medicina, nós temos alguns que estão quase aí já, né, com o diploma na mão deles. Nós temos outros, nós temos dentistas aqui, nós temos vários profissionais da saúde. E graças a Deus por vocês, irmãos. Graças a Deus por vocês. Deus tem nos socorrido por meio de vocês. Aí temos dentistas aqui, né, Edmila preparando aí, Daniel. Temos a querida esposa de Carlinhos, Daniela, também da área da saúde. Deus tem usado vocês, o nosso bem, o bem do povo de Deus. Louvado seja Deus. Deus não esqueceu disso. Que aqueles homens foram curados na ilha, o poder divino, mas foram curados também pela bênção dos médicos. Lucas era o médico, e ele tratou, ele fez terapia com aqueles irmãos, aqueles homens daquela cidade. Graças a Deus por isso. Mas eu termino com a aplicação. Aqueles homens, no final, quando Paulo e os demais iriam embora já, iam para Roma, continuariam a viagem, depois de 3 meses, vão ficar 3 meses na ilha. Depois eles vão prosseguir viagem para Roma. Aqueles homens encheram de honraria a Paulo e os que estavam com ele, suprindo tudo que era necessário, roupa, alimento. Eles tinham perdido tudo, irmãos, na embarcação que naufragou. Para continuar a viagem, eles precisavam de comida, roupa. E eles deram tudo como honra prestada ao serviço. Irmãos, aqueles homens eram homens pagos, no sentido de homens que não conheciam a lei de Deus, não conheciam o grego e muito menos a lei de Deus. Mas aqueles homens entenderam algo que às vezes os crentes não entendem, que o ministério precisa de colaboração financeira. Graças a Deus nossa igreja tem entendido isso. Graças a Deus Deus tem feito isso na nossa igreja. Mas muitos não entendem. Acham que o dinheiro da igreja, que a igreja compra Bíblias, investe em folhetos, em livros evangelísticos, ajuda o pastor na sua vida, o zelador da igreja, ajuda dando ofertas a irmãos que prestam serviços à igreja, comprando remédio para pessoas através da ajuda geral que estão doentes, e dinheiro cai do céu. Não cai do céu. É um investimento. Algo que é uma honra aos que prestam ministério, que nos abençoa. Aqueles da ilha de Malta entenderam isso. Que no período que Paulo esteve ali, eles foram abençoados. E o que isso leva? Leva a nós honrarmos aí com os nossos bens.
ajudando-os. Eles entenderam isso. Como eu disse, a nossa igreja é muito abençoada por isso. Nossa igreja tem entendido isso. Nossa igreja, pela graça, não precisa ser coagido, não precisa ser coagido, não precisa ser obrigado. E nem teria como isso biblicamente. Isso é o que Deus faz no coração. Uma gratidão pelo serviço, o ministério prestado. A minha igreja tem sido uma bênção na minha vida. A minha igreja tem se zelado pela palavra do Senhor. Vale a pena investir na igreja dessa. Eu tenho sido alimentado, eu tenho sido cuidado. Esses homens entenderam isso. Quanto mais nós devemos entender. E nós damos graças a Deus pela igreja de Caraí. Não só por essa igreja, obviamente. Por muitas igrejas que têm investido nos seus ministros, na obra de Deus, reconhecendo que não há benefício maior do que aquele que a igreja presta aos homens, levando o pão da vida, Jesus Cristo. Que assim Deus nos abençoe a continuar investindo, amparando, dando suporte ao ministério tão inigualável, tão incomparável, tão abençoador, que é o ministério de Cristo por meio da igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.